Vamos agora fazer. Agora avisou. Bem, todos conseguem me ouvir? Nós estamos inaugurando aqui um sistema híbrido, né? Que eu estou aqui no templo, nós temos aqui irmãos e visitantes que nos honram muito com a presença nesse primeiro ensaio que nós estamos fazendo numa reunião semipresencial. Então, se puder fazer assim com a cabeça, se o som tá bom, para a gente poder continuar. Ninguém fez, tá bom? Ok, Milim fez, ok. Então, meus queridos irmãos, um momento de muita alegria para nós, né? Depois de tanto tempo nas nossas casas, em razão de uma pandemia, em razão de uma medida sanitária, a gente consegue voltar aqui e fazer esse primeiro culto, essa primeira reunião, de uma forma híbrida. Então, aqueles que estão aqui estão adotando todos os protocolos de segurança, e aqueles que estão em casa estão compartilhando com nós este momento de louvor e adoração. Então, agora nós vamos fazer o nosso estudo de hoje, que é um estudo voltado para aquilo que nos força, que nos leva à lembrança de como tudo se iniciou, qual é o projeto de Deus para nós. E nós vemos que desde o início, quando nós abrimos nossas Bíblias em Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós vemos o grande momento da criação. O capítulo 1 de Gênesis, ele traz para nós a forma, a maneira, a descrição, de uma forma que a gente consiga entender de como Deus criou esse universo, esse mundo que nós temos aqui. E ele vai descrevendo, durante todo o capítulo 1, a criação, como tudo foi feito. E no momento, digamos assim, especial da criação, é o que eu vou ler agora, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No momento, no ápice da criação, Deus faz aquilo que era o objetivo de tudo: criar o homem. Ele nos cria. E nós somos uma criatura, desde o início, abençoada. Por quê? Porque nós fomos criados à semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura teve esse privilégio. Mas Deus quis assim, que nós fôssemos criados à imagem e semelhança de Deus. É um grande mistério, o verdadeiro significado dessa palavra. Imagem e semelhança. Mas nós vemos que temos muitas das características que Deus tem e atribuiu a nós. Uma delas é o domínio sobre todas as espécies. Da mesma forma que Deus domina tudo e todos, ele confiou a nós aqui, nesse tempo secular, o domínio sobre todas as espécies. O homem realmente domina a terra, os animais. Nós temos o livre-arbítrio de seguir nosso caminho. Podemos ir para o lado A, para o lado B, fazer o bem, fazer o mal. Livre-arbítrio. Características especiais, dentre outras que Deus nos deu. E essa criatura especial, criada de uma forma especial, que somos nós, a ela foi dada uma primeira missão. Logo no capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 e 24, a descrição do momento em que Deus cria a mulher. Ele diz, olha, então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto se dormia, tirou dele uma das costelas, fechando o local com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então disse
é o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi feita. E diz mais a palavra de Deus: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Depois que Deus criou o homem e a mulher, ele passou a primeira missão para nós, constituirmos uma família. Ele é muito claro como essa família é formada. O homem vai se unir à mulher e vão se tornar uma só carne, um só corpo, e aí vão constituir uma família. Vão ter filhos, e essa família é a base da sociedade. Desde o início, a nossa sociedade só está em pé porque nós somos firmados nessa união. Essa união especial. A família. Essa família secular é tão importante que quando Deus passa para aquela sociedade primitiva os mandamentos, que todos conhecem, os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos, que foi a primeira noção de ordenamento de uma sociedade. 10 regras que mantiveram uma sociedade firme. Dentre elas, havia uma regra especial que era honrar pai e mãe. Quinto mandamento. E foi o primeiro mandamento com promessa de ter uma vida longa. Honrar pai e mãe. Então, é motivo de muito orgulho para nós, os nossos pais. De muito orgulho. E motivo de honra. E é algo que Deus assim quer. Deus assim estabeleceu. Uma família firmada no pai, na mãe e na honra que esses filhos que vão vir devem a esses pais e mães para a constituição de uma família sólida e segura. Claro que essa família segura e firme, ela deve ser alicerçada na palavra de Deus. Palavra de Deus. E essa é a família secular, a família idealizada, e é aquilo que Deus quis para todos nós. Entretanto, nós sabemos que o homem se perdeu, o homem se desviou. Com o tempo, todos os princípios foram sendo deturpados, até um pouco em razão do livre-arbítrio que a gente tem. Cada um pode seguir o seu caminho, fazer o que quiser, depois arcar com as consequências disso, evidente. E quando a humanidade já estava perdida pelo pecado, porque quando nós pecamos, quando nós erramos, nós nos separamos de Deus, há uma separação. Quando Deus estava aqui, criou tudo, era uma harmonia com Deus. Mas quando o homem desobedece a Deus, quando o homem erra, é uma separação. E o preço, a consequência dessa separação é a morte espiritual. E qual foi a solução para isso? Tinha que haver uma solução, porque Deus criou aquele homem conforme a imagem e semelhança dele. E o criou não para destruição e para a morte. Não é isso que Deus quis para nós. Eu vou criar o homem para destruição e para a morte. Não. Do mesmo modo, ele, ao dar o livre-arbítrio para o homem, deixou que o homem arcasse com as consequências das escolhas dele. E em dado momento, Deus vem resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade, resgatar essa família, resgatar aquilo que desde o início foi criado de uma forma especial. Em 1 João 4:9, depois eu vou disponibilizar todas as passagens, a gente coloca na gravação do YouTube. Em 1 João 4:9, a palavra nos diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, unigênito, para que possamos viver por meio dele. Primeira carta de João 4:9. A criação feita de forma especial, agora contemplada como uma maravilha. Deus envia o seu Filho único, o que há de mais especial. Quem aqui é pai sabe o que um filho representa para nós. Ele envia este filho para salvar a humanidade, pagar o preço da salvação.
para pagar o preço da salvação. E nós que já estudamos a Bíblia, que temos algum conhecimento dessa missão, sabemos que a salvação vem pelo sacrifício do Senhor Jesus. E que, da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio para caminhar para a esquerda ou para a direita, essa salvação, esse preço não foi imposto a nós, é uma escolha. Então, você escolhe. Olha, eu vim para salvar você. Você aceita que eu pague esse preço por você? Você pode dizer não. Continua havendo livre-arbítrio. Pode escolher não. E arcar com as consequências disso. Um barco de salvação. Você pode entrar naquele barco de salvação e ser salvo, numa analogia. Ou você pode ficar em terra e esperar para ver se a tempestade vai te levar. Mais ou menos isso, escolha. Você tem a escolha. Agora, o que é mais interessante para nós é que o sacrifício do Senhor Jesus aqui foi tão especial que ele faz mais do que nos salvar. Eu nunca tinha enxergado as passagens sobre essa perspectiva. Mas ele faz mais do que nos salvar. Como é que isso é possível? Mais do que salvar? João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vou ler a passagem. O verbo, falando aqui do Senhor Jesus, que é a expressão de Deus, o verbo de Deus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós sabemos que tudo foi criado através da palavra de Deus, do verbo de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele estava desde o início, mas o mundo não o conhecia. Ele foi revelado recentemente. A grande revelação, o Senhor Jesus, a expressão de Deus foi revelada de maneira, como é que podemos dizer, enquanto a sociedade ansiava, tinha aquela vontade de uma salvação, ele vem e aparece. Mas foi recente, 2000 anos aproximadamente, ele apareceu. Mas quando ele veio, ele não foi recebido, ele não foi aceito, ele foi morto numa cruz. Continuando a leitura, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha bem isso. Além de nos salvar, que já é, no meu sentir, algo indescritível, nos propiciar a vida eterna, a salvação, pagar os nossos erros, pagar pelos nossos erros, ele nos proporciona algo maior para aqueles que o recebem, que é se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que maravilha isso. Nós sermos recebidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. O Deus, não é o que criou tudo, o Todo-Poderoso. Quando você aceita o Senhor Jesus, a gente foca muito na salvação. Você vai ser salvo, seus pecados são redimidos. Mas pouco se fala nisso. Neste momento, nós também somos agraciados com algo indescritível, que a gente nem faz ideia de quão grande isso é. A gente não tem ideia. Nós passamos a alcançar a condição de sermos filhos de Deus. Aí, isso é bom para a gente saber também, porque muitas pessoas dizem, não, somos todos filhos de Deus, eu mereço isso que eu sou filho de Deus também. A gente escuta muito isso por aí, né? Como se todo homem e toda mulher fosse filho de Deus. Não. Nós somos criaturas de Deus, todos nós. Somos criados por Deus. Somos criados. E nós lemos a passagem que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Não é todo mundo que é Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora, por essa maravilha, aqueles que aceitam a Jesus, que acreditam no Senhor Jesus, eles são alçados à condição de filho.
Então não são todos os homens, não todos somos filhos de Deus. Não, não é bem assim. Todos somos criaturas especiais de Deus, diferenciadas, que Deus quer o bem, mas filho não. Filho você tem que aceitar essa condição. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Veja bem, nós somos adotados. O filho adotivo. Quem gostaria de ser adotado por Deus, ser o filho de Deus? É maravilhoso isso. E a gente está aqui há 20 anos, 30 anos na igreja e não reconhece essa condição maravilhosa que está dentro de nós. Além da salvação, porque, lógico, todos queremos ser salvos, estar com Deus, mas nós vamos estar com Deus não na condição de escravos, não na condição de serviçais, não na condição... Já seria maravilhoso estar lá no céu como escravo, para mim seria ótimo. Não, na condição de filho. De filho. Como é o Senhor Jesus. Ele, o Filho unigênito, o Filho único, e nós, por adoção. Que maravilha que é essa? Posta para a sociedade. Posta para a humanidade. E a humanidade não despreza isso. A humanidade diz que todos somos filhos de Deus. Eu acho que o desconhecimento é o grande vetor da morte. As pessoas conhecem. Elas desconhecem. Elas não sabem que o propósito de Deus, como diz a passagem por ali, o bom propósito, a vontade de Deus é essa. Todo mundo com ele lá, a condição de filho. Uma família espiritual. Uma família verdadeira. Então, quando ele constrói a família aqui, a humanidade aqui, já está tudo já orquestrado para ser algo eterno, espiritual, seguir esse mesmo modelo. Mas agora a figura do pai é o verdadeiro pai, que é Deus. Ele é o verdadeiro pai. Ele é o verdadeiro pai. Nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 14 e seguintes, que diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que é o que nós buscamos aqui, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, mas o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual podemos chamá-lo de Pai. Você pode chamar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de tudo, de Pai. E não é só chamar, não. De fato é seu Pai. E nós esquecemos disso, nós ficamos apavorados, nós ficamos com medo de tudo, nós ficamos inseguros nessa vida, preocupados. Seu pai é Deus. O seu pai é Deus. Salmos 145, versículo 20 diz que o Senhor cuida de todos que o amam. E também diz que o destino dos ímpios, daqueles que não querem, é a destruição. Claro, vai estar afastado de Deus. A vida está em Deus. Se você insiste em não aceitar, insiste em não seguir, insiste em não querer a salvação, Deus não vai te amarrar e te levar para o céu. Te obrigar a ir para a salvação. Não vai. Você não quer, você não vai. O destino vai ser a sua destruição. Porque a vida está com Deus. Você tem que querer. E nós... Tem uma passagem maravilhosa que fala essa comparação que é muito pertinente dos pais nossos, pais seculares. Como eu disse, motivo de honra, de orgulho. Eu tenho orgulho dos meus pais. Como acho que todos nós temos aqui, que nos ensinaram desde criança a andar, nos deram os princípios. E a passagem de Mateus, capítulo 7, 9 a 11, diz assim: qual de vocês, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai te dar uma cobra. Uma linha de pensamento. Você, se seu filho te pedir um pão, você vai dar um escorpião, uma cobra para o seu filho? Que pai que faria isso?
É o contrário, né? A gente deixa de comer para dar a comida para o nosso filho. A gente deixa de comer para dar para o nosso filho. E onde ele quer chegar com isso? Versículo 11, Mateus 7, 11. Mas se vocês, que são maus, dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você é mau, você é ruim, você não faz tudo que você pode pelo seu filho? Você é ruim, nós somos falhos, ruins, pecadores. E quem aqui não quer dar até a própria vida pelo filho? Agora Deus, que é amor, que é plenitude, ele vem e fala, olha, você é meu filho. Por que você está aflito? Você pediu para quem realmente pode fazer? Porque nós, como pais, nós temos um limite aqui na Terra. A gente consegue ajudar o nosso filho até um certo ponto. E muito pequenininho esse ponto. A partir dali, já está fora do nosso alcance. A nossa própria vida, né? Pedir para meu pai me ajudar. Mas ele pode me ajudar até certo ponto. Ou às vezes meu pai já até morreu. Não tenho mais meu pai aqui comigo, minha mãe. Mas o nosso pai, ele é eterno. E ele é o Todo-Poderoso. Ele está te ouvindo. E 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Você está preocupado? Confie no seu pai. Quando a coisa está complicada, porque é a primeira pessoa aqui na Terra que a gente procura uma ajuda, os nossos pais. Um conselho. Olha, tá assim, que caminho? Aí o pai mais experiente, ó, eu faria assim. Dando o melhor dele, né? Mas muitas vezes nossos pais também não conseguem enxergar muito longe. Oferece o que tem de melhor. Mas às vezes ele também erra. Ele é humano, mas ele quer dar o melhor, mas é falho. Mas nós nunca podemos esquecer que nós temos o Pai verdadeiro, o grande Pai, o Pai eterno, pronto para nos ouvir, pronto para nos ajudar, pronto para nos resgatar, pronto para nos auxiliar. E, para a gente encerrar, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, 1 João 3, 1 e 2, reforça esta ideia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que amor maravilhoso. Ele nos adota como filhos. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, que é algo inconcebível para nós, a gente não consegue imaginar o que é Deus. A gente não consegue. A grandiosidade, o poder, a plenitude. A gente não tem noção do que é Deus. A mínima noção. Nós somos nada perto da divindade. Nada. Mas essa divindade, com todo o poder, ele fala, não, eu quero você. Eu quero você ser meu filho. Eu quero vocês comigo aqui. Para toda a eternidade. Eu quero vocês comigo. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos família dele. Filhos dele. E ele diz assim, olha, amados, agora, 1 João 3,2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não apareceu, a gente não conseguiu ainda ver o que nós haveremos de ser, quer dizer, como nós seremos naquele momento com Deus. Sabemos, então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha isso. Seremos semelhantes a Deus. Deus nos propõe uma natureza divina, semelhante a ele. Por isso que lá em Apocalipse diz, Apocalipse 21, 3 e 4, que o próprio Deus estará conosco, no céu, no porvir, na vida futura. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não morrer, não sentir dor,
Isso não é uma natureza divina? Nós aqui, a gente torce um dedo, a gente não aguenta de dor. Nós aqui somos fadados a isso. A ser corruptíveis, né? A gente, o oposto do eterno, né? Mas Deus nos convida para participarmos de uma natureza semelhante à dele. E aí você escuta essa mensagem e fala, mas como? Creia no Senhor Jesus. Confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seja batizado. E participe dessa maravilha. Mas eu não consigo pegar você e forçar que você aceite. É você que tem que querer. E quando a gente tiver chance, nós vamos estar aqui renovando o convite. Quando eu puder falar, vou falar. Aceite o Senhor Jesus na sua vida. Seja batizado. Participe disso. Porque não é uma promessa minha. É uma promessa do próprio Deus. Ele vai cumprir. Quem crer e for batizado será salvo. Vai ser alçado à condição de filho do Altíssimo. Eu serei, Deus dizendo, eu serei seu pai, ele será meu filho. Participará da minha natureza. E a gente fala, não sei. Quem sabe, não sei, vou ver, calma. Quando a gente entende, já aconteceu isso, a pessoa vira e fala assim, eu quero batizar agora. Não sei se já passou por uma situação parecida, mas quero batizar agora. E a gente tem que achar um lugar para fazer o batismo, a pessoa quer, a gente vai, toca no coração. Então, essa mensagem que eu faço para os irmãos aqui presentes, os visitantes, e para aqueles que estão pela internet, é um chamado, mais um. É um chamado que é feito há milhares de anos, desde o começo da igreja. No discurso de Pedro, que ele chamou aquela grande multidão que estava, que foi 3 mil batizados num dia. Está sendo repetido agora. Creia no Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus e venha fazer parte da família de Deus. Que é muito mais do que a vida eterna, é uma vida eterna numa condição semelhante à do próprio Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.